Bem-vindo ao Interioriza. A partir de agora você vai entender como é o trabalho de um médico do trabalho. Será que o médico do trabalho está a fim de preservar a sua saúde ou só preservar os interesses da empresa? Tem médicos e médicos e hoje você vai conhecer o médico, o doutor Fernando Aquil Maria, que é diretor médico da P&G. Bem-vindo, Fernando. Estou muito feliz em ter você aqui no Interioriza. Obrigado, Isa. Para mim é uma honra estar aqui com você e obrigado por estar elogiando o meu trabalho. Eu fico super honrado aí, né? Admiro o seu trabalho há muitos anos. Estivemos juntos em alguns eventos e você sempre defendendo o direito, não é privilégio, o direito de termos saúde no trabalho. Exatamente. Agora, para quem não te conhece, vou trazer aqui uma breve introdução. Você começou na P&G como médico do trabalho. Isso. E hoje você é diretor médico. Exatamente. Né? Nós estamos falando de uma jornada que dura quase 10 anos. O que aconteceu de quando você entrou na P&G como médico do trabalho e hoje como diretor médico? O que mudou na sua vida, na P&G e na sociedade? Mudou muita coisa, né? Quando eu entrei na empresa, na verdade foi um objetivo do meu diretor antigo, né? O Dr. Jorge Morales, ele fica lá no México. Ele falava, olha, a P&G tem políticas de saúde, diretrizes de saúde no mundo inteiro. Mas no Brasil ela ainda não está bem instalada. Então, vira e mexe eu tenho que vir para o Brasil para resolver essas coisas. E não fazia sentido. O Brasil é um país super grande, tem unidades da P&G espalhadas no Brasil inteiro e não tem sentido ele ter que sair do México para cá. Então o objetivo era justamente contratar um profissional para o Brasil para entender as necessidades de saúde dos trabalhadores, né, e implantar programas que atendam essas necessidades. E ele estava com essa dificuldade, né? Então, de encontrar uma pessoa. Então por isso que ele fez esse desafio para o RH e para a liderança do Brasil para que contratasse isso. Eu fui indicado, né, pelo professor René Mendes, né, que é o nosso mestre aqui no Brasil na medicina do trabalho, autor de vários livros também. E na entrevista o Dr. Jorge Morales gostou de mim. Ele falou, não, era isso, eu queria escutar um médico que se preocupasse na promoção da saúde, não ficar só atendendo lei, que é o que tem aqui no Brasil, né, cumprimento de NR. Muito mais do que isso. Cumprir NR é importante, mas não só isso, mas é promover a saúde das pessoas, entender aonde está a raiz do adoecimento. Depois eu fiz a entrevista com o RH e o RH me perguntou, né, qual que é o diferencial, né? Qual o seu diferencial? Versus os outros candidatos aqui, né? E aí o meu caminho foi esse. Eu falei, olha, eu preciso entender o que está acontecendo aqui, falar com as pessoas, com os trabalhadores, entender quais são as dores deles, né? E trabalhar em cima da promoção dessa saúde deles, né? Das necessidades que eles possuem. E era essa a resposta que o RH queria escutar, né? Ele falou, então... Uau. Vai seguir em frente nas entrevistas. E a minha última entrevista foi com o vice-presidente da empresa na época, que ele já chegou e falou, olha, não é entrevista, você já está aprovado, né? Já o Dr. Morales já te aprovou, o RH te aprovou, vamos lá tomar um café. Me tirou da sala de entrevista, levou lá pro café. E foi um bate-papo super legal, porque ele ficou falando, olha, aqui está acontecendo isso, nós temos muitas pessoas afastadas, nós temos muito custo com plano de saúde, nós temos aqui pessoas falando sobre estresse, né? Eu preciso de você para que, primeiro, instale os programas globais no escritório, depois alinhe com as unidades, com as fábricas, né? Porque naquela época era cada um por si, cada fábrica estava fazendo de um jeito, né? Mas precisava padronizar os programas. E aí, a partir daí, nesses anos todos que eu tive, foi trabalhando muito na cultura de saúde, né, junto com os trabalhadores. Então me aproximei da CIPA, né, eu faço parte das reuniões mensais da CIPA, sempre estou escutando, apesar de eu estar como diretor América Latina agora, eu não deixei de participar das reuniões da CIPA no Brasil. Continuo todo mês indo lá com eles, escutando as necessidades que eles têm. A gente formou o time de Champions, né, que são as pessoas que são exemplo na companhia, aquelas pessoas que já fazem atividade física, já têm alimentação saudável, já cuidam da saúde mental. Aqui no Brasil chamam de embaixadores, né? Ótimo. Fora chama Champions, né? E essas pessoas também, a gente tem reunião mensal com eles, eles são as pessoas que
eles conseguem trazer mais pessoas para dentro do programa, engajar mais pessoas para participar. Eles dão os exemplos deles, né? Falam, olha, graças à atividade física eu melhorei minha energia, graças à alimentação saudável eu adoeço com mais dificuldade, menos adoecimento. Graças ao controle da minha saúde mental, eu consigo ter o equilíbrio vida pessoal e trabalho, né? Então isso tudo são exemplos que a gente leva para que mais pessoas se sensibilizem e participem do programa. E com a liderança também. Então, a liderança, desde que eu entrei em 2015, basicamente até 2018, foi um período de muita sensibilização com a liderança, explicando por que a gente estava fazendo essas capacitações em saúde, que a liderança precisava estar junto, né? E a minha sorte foi que em 2018 mesmo, veio o nosso presidente, era o Roberto Carvalho, ele saiu da companhia, aposentou, mas entrou a Juliana Azevedo, que ela começou estagiária na empresa, né? Foi crescendo, mas ela foi para fora, né, do país. E quando o Roberto saiu, a Juliana Azevedo assumiu, né, a presidência do Brasil. E ela foi uma pessoa que, no exame admissional, ela já queria saber, doutor, você aqui, o pessoal fala muito bem de você, mas você sabe o que está acontecendo. Conta para mim. Bem essa conversa que você está tendo comigo, né? E aí o exame admissional, que deveria ser de 30 minutos, foi para 1h30, né? Porque era mostrando os números para ela entendendo. Ela falou, olha, vamos trabalhar em cima disso. E ela foi uma pessoa que ajudou bastante, né? Então, me belisca se eu não estou sonhando. Não estou sonhando? Não, belisca de novo. Aqui, ó. Ou seja, tudo aquilo que a gente fala como sonho já é realidade na P&G nesses últimos 10 anos. Sim, exatamente. Pela história que você está me contando, foram 3 anos apenas para sensibilização da liderança. E dos trabalhadores também, né? A sensibilização, então, de toda a empresa. Isso. 3 anos de letramento do assunto, exatamente, de como trabalhar a prevenção da saúde e a melhorar nos resultados. Exatamente. O que ia acontecer é, se a gente conseguisse sensibilizar os trabalhadores a cuidar da sua saúde, e sensibilizar a liderança a fazer com que o ambiente de trabalho fosse um ambiente de trabalho com fatores protetores, isso, né? A gente conseguiria fazer com eles adoecessem menos, afastassem menos no trabalho, reduzir os afastamentos no INSS e até reduzir os custos no plano de saúde, né? Porque pessoas saudáveis não usam o plano, né? Até o nome do plano é errado, a gente deveria chamar plano de doença, né? Porque só usa plano de saúde quem tem problema, né? Mentira que você fala isso. Eu sempre falo. Belisca de novo. Jesus Maria José. É isso, o plano de saúde é para usar enquanto a gente tem saúde e não com doença. Exatamente. Então, o que acontece é isso. Quando você consegue educar a sua população para que eles se sensibilizem com o autocuidado e a liderança para que apoie mais os trabalhadores, que criem programas para dar mais autonomia para as pessoas, que as pessoas sejam mais reconhecidas pelo que fazem, você cria um ambiente que é mais favorável à satisfação no trabalho do que geração de estresse, né? Que é o ponto que eu trabalhei muito forte. Não fui sozinho, tá? Tinha uma equipe, né? Claro. Então não sou só eu, né? Mas tenho lá a minha equipe de saúde, as enfermeiras, os outros médicos das unidades também, né? E o RH também apoiando bastante, né? Ô Fernando, então, quando você, nessas anamneses, nos exames periódicos que não são apenas, né, sim, cumprimento de lei. Cumprimento de lei. Uhum. Vocês conseguem trabalhar a prevenção. Uhum. E hoje, qual é o ranking, não sei se existe, tá, da P&G em turnover no mundo? Vocês conseguiram reduzir afastamento? Conseguiram reduzir o quê? Com esses 9 anos de trabalho, o que a gente fez foi reduzir o afastamento no INSS, né? A gente chegou a ter, no início lá, no passado, um afastamento que gerava um FAP, né? Que é o fator acidentário previdenciário, de 1,48. Quando é acima de 1, você está pagando malus, que a gente chama. Estou pagando mais tributo do que deveria ser. Quando é 1, você está na média. 3%, né? Do lucro 3% líquido. Da folha de pagamento. Da folha de pagamento. 3% da folha de pagamento. Então, quando está no 1, você paga 3%. Quando você está no 1,4, você paga mais do que... 1,4 vezes 3. Então, dá 5,4% da folha de pagamento. Então, isso era o que tinha no passado. Aí, desde 2017, a gente conseguiu reduzir os afastados do INSS ao ponto de que,
no escritório de São Paulo e na fábrica de Louveira, a gente zerou os afastamentos, né? Então não tinha mais afastamento. E aí gerou uma economia de 50% nesse tributo, né? Então a fábrica de Louveira e São Paulo, o escritório de São Paulo, pagavam o melhor desconto que o INSS dava, que é 0,5%, é metade do valor. Então, em vez de pagar 3%, pagavam 1,5% no tributo previdenciário. Ao longo dos anos, a gente começou a gerenciar melhor o plano de saúde, as pessoas começaram a usar melhor o plano de saúde, né? Uau. De forma mais consciente também, né? E também o absenteísmo e o presenteísmo reduziram. Então a gente tinha lá naquela época uns 4% de absenteísmo. Hoje nós estamos com 0,8% de absenteísmo na empresa inteira no Brasil, né? É um número super baixo. E não sei se as pessoas sabem, absenteísmo é quando você falta no trabalho por conta de doença, quando entrega os atestados. Entrega os atestados, né? O presenteísmo, que é quando a pessoa vai para o trabalho, mas ela não produz, porque a gente brinca que você vai para o trabalho e só está de corpo presente, mas seu espírito está viajando, né? Você não está focado no trabalho. Os estudos globais, né, no mundo inteiro, a OMS mostra que a média de presenteísmo no mundo é 12% a 14%. Né? Na P&G nós estamos com 5% de presenteísmo. Então as pessoas estão mais focadas no trabalho. Né? Breaking news, para tudo que você está fazendo, para de mandar zap. Repete, doutor, a Organização Mundial da Saúde define que há um presenteísmo no mundo de 12% a 14%. Isso significa o quê? Que de cada 100 pessoas, 12 estão em presenteísmo, é isso? 12 pessoas estão indo para o trabalho, mas não estão trabalhando. Entendeu? Elas só estão corpo de corpo presente, entendeu? Não está focado no que está fazendo. Né? Tá. Então... E esse não estar focado pode ser por qual razão? Tem N motivos. Pode ser saúde mental, né? Porque a saúde mental... Você olhando para a pessoa, você não sabe se a pessoa tem depressão, se a pessoa tem ansiedade. E às vezes a pessoa está sofrendo por dentro e não está mostrando. Então ela vai para o trabalho, não falta, mas também não está produzindo. É aquela pessoa que olha para a tela do monitor e fica assim, fixada, vidrada, mas não tá produzindo nada, não está nem lendo, não está nem entendendo o que está escrito na tela do computador. Esse é o presenteísmo. Né? Esse é um tipo de um presenteísmo. Pessoas com enxaqueca, como eu falei, né, antes da gente começar aqui. Quando você está com enxaqueca, você não falta no trabalho. Você vai para o trabalho. Mas a dor de cabeça não permite que você foque no que você precisa fazer. Então, você fica paralisado também. Então, dor de cabeça e enxaqueca é uma das maiores causas de presenteísmo também. E outras doenças que não fazem você faltar. Você vai para o trabalho, mas você não foca no que está fazendo. Tirando enxaqueca, qual outro exemplo você nos daria de doenças do presenteísmo? Não é só doenças, mas fatores também. Por exemplo, se sua filha fica doente, você vai para o trabalho, mas você não consegue produzir da mesma qualidade, porque você está preocupada com a saúde dela. Né? Então, até as pessoas do seu entorno, né, se você vê que elas estão sofrendo, você não falta no trabalho, mas você não vai conseguir produzir, porque você está pensando na saúde dela. Né? Será que ela está tudo bem com ela? Será que ela está sendo bem assistida? Né? Então... coisas do seu entorno, né? Dos determinantes sociais que a gente chama, né? Podem gerar presenteísmo nas pessoas também, né? E qual é o risco do presenteísmo para as pessoas e para as empresas? O presenteísmo pode, como você não está prestando atenção no que você está fazendo, se você é um administrativo, você pode errar em cálculos, né? Simples, lá. Você às vezes está fazendo uma planilha e errar no que está fazendo e aí gerar números incorretos, né? Mas se você é de operação, por exemplo, você pode gerar um acidente, né? Por exemplo, você está lá numa empilhadeira, mas você está em presenteísmo, você não está focado no que está fazendo, você pode causar um acidente dentro da fábrica e não só você ser lesado, mas outras pessoas junto, né? Então, tem uma série de fatores que o presenteísmo pode impactar. É um número mais difícil de medir, né? Porque o presenteísmo você tem que aplicar questionários, não tem como você olhar para a pessoa e falar, você tem presenteísmo, né? Porque é invisível, né? Mas dá para calcular, né? O doutor André Fusco, médico do trabalho, nosso amigo aqui também da Interioriza, ele fez uma pesquisa quando ele trabalhava num dos maiores bancos aqui do Brasil. Para cada atestado, ou seja, para cada afastamento, existiam 9 em presenteísmo. Essas pessoas, quando estão em presenteísmo, na sua opinião, elas têm medo de apresentar um atestado? Eu diria que a pessoa que está em presenteísmo, ela ainda não sabe que está adoecendo. Né? Então, o presenteísmo ele é um indicador que a gente chama de proativo. Né? Porque o reativo, assim, reativo é tudo que já foi, já aconteceu. Então, atestado é indicador reativo, porque a pessoa já está doente. Né? O presenteísmo
não necessariamente a pessoa está doente, mas se não cuidar da saúde, vai ficar, né? Então é um indicador que a gente chama de proativo, porque é tipo uma bola de cristal. Eu estou vendo que essa pessoa, ela vai adoecer. Então, se a gente conseguir atacar as pessoas que estão em presenteísmo antes do adoecimento, isso vai gerar um retorno para ela, né? Porque ela não vai adoecer, né? Sim. E para a companhia, por consequência também, né? Porque a pessoa não vai apresentar atestados no futuro. Ele é um ótimo indicador, mas difícil, como eu falei para você, é difícil de medir, entendeu? Então, teria que aplicar questionários para ver. Sim. Né? Os questionários, existem vários aí, mas, por exemplo, eles perguntam para você, ó, nas 2 últimas semanas, quanto tempo você foi para o trabalho, mas não conseguiu focar no que estava fazendo, né? Por mais de 15 minutos, né? Aí você vai pensar, poxa, nas últimas 2 semanas, eu tive um período aí que eu tava com dor de cabeça e eu não consegui focar mesmo, né? Então aí a pessoa vai ticar no, sim, eu tive isso daí, né? Então, e essas respostas é que a gente vai mensurar para ver qual que é a porcentagem de presenteísmo, não individual, mas da organização, né? Aumento de analgésicos, remédios para dores no geral. Tem alguns sinais que a gente pode capturar, por exemplo, no ambulatório, se tem ambulatório assistencial na empresa, você pode verificar, por exemplo, se tem um setor que tem muita gente que vai no ambulatório para pegar remédio para dor de cabeça. Então pode ser que aquele setor esteja gerando um aumento de demanda. Talvez as pessoas lá não estão percebendo que estão adoecendo e por isso está todo mundo procurando analgésico. A dor de cabeça é o que a gente chama de sintoma, que é um sintoma que ele não é clínico para dar um diagnóstico, mas ele pode mostrar pra gente que a pessoa está num caminho de adoecimento, né? Então, normalmente dor de cabeça... É uma pista. Não só dor de cabeça, dores musculares também. Sim. Né? Tem muita gente que vai no centro médico, nas empresas ou mesmo procura no plano de saúde, por dor nas costas. Sim. E aí faz um monte de exame, não tem nada na coluna dele, mas é porque não é. O problema não está na coluna. A pior resposta que tem é você vai, fala, eu tenho dor nas costas, no pescoço, vai no ortopedista, o ortopedista fala, você não tem nada. Como não tem, eu sinto, né? Mas é justamente por causa da tensão muscular. A tensão muscular que pode ser gerada pelo estresse, ele gera o presenteísmo porque a pessoa está trabalhando, mas ele, como está com dor, não consegue focar no que está fazendo, né? Então, existe até uma técnica que a gente implantou globalmente na P&G, que é o biofeedback, né? Não sei se você conhece ele, né? Explica pra gente. A gente tem o biofeedback, né, dentro da P&G já faz 6 anos já. Né? Então, o que acontece? O biofeedback é uma técnica que as psicólogas aplicam, né? É um aparelho, né, que vai colocar alguns sensores na pessoa, vai ver tensão muscular, vai ver sudorese, umidade na pele, vai ver frequência cardíaca, frequência respiratória, né? E temperatura nas extremidades. Daí o que acontece? A psicóloga vai colocar isso em você, Isabela, e vai falar assim, olha só na tela da TV como é que está a sua frequência cardíaca, como é que está a sua frequência respiratória, né? E ela vai fazer você vivenciar uma situação de estresse. Aí você vivencia e você vê na tela da TV a sua frequência cardíaca aumentando, a respiratória aumentando, porque você fica mais ofegante, a tensão muscular aumenta, a sua sudorese aparece, né? E a temperatura das extremidades diminui porque o seu sangue vai para os órgãos vitais. Nisso, a psicóloga vai educar para você, olha, tá vendo que o estresse não mexe só na sua cabeça? Ele mexe na sua fisiologia. Totalmente. Por isso que você precisa aprender a gerenciar o estresse, porque não mexe só com a sua cabeça, ele vai mexer com a musculatura, você pode sentir dor por causa disso, vai mexer com o coração, pode ter infarto por causa disso, né? Vai mexer com o sistema pulmonar também. Então, tudo isso a gente treina, são 9 sessões que a pessoa aprende. Não é que as técnicas são as mesmas dos monges tibetanos, né? Sim. Mas não é que eu quero transformar você em uma monja, mas você aprende a respiração saudável, você aprende a fazer as pausas. Eu entendi, eu fiz eu tive uma experiência com um aparelho de biofeedback aqui nacional, que é o Cardio Emotion. Ele só vê frequência cardíaca e menos indicadores. Né? E aí, mas mesmo assim, veja só qual foi a minha experiência. O Dr. Marco... Fui fazer no consultório dele, gente, escuta esse exemplo. Aí eu tava lá vendo a minha frequência cardíaca. Bem concentradíssima lá na frequência cardíaca. Doutor, eu pensei assim, ó. Eu preciso passar no correio. Esse exame tá demorando, eu não vou conseguir entregar as coisas no correio. O que aconteceu? Lá pra cima, exatamente. Aquilo me marcou tanto, porque eu tava ali concentrada, a respiração. Enquanto estamos, né, no controle de tudo... Eu só pensei, preciso ir no correio. Eu não estava pensando numa situação perigosa. Eu podia deixar para ir no correio no dia seguinte, percebe? Aquilo alterou
os meus batimentos cardíacos. Exatamente. Então, para mim, o biofeedback, que bom saber que a P&G já usa isso. E é uma tecnologia que tem ficado cada vez mais acessível para a gente perceber o quanto... Sim, não é caro, né? O nosso descontrole... Eu gosto de explicar, me corrija por favor, Fernando, o estresse, ele não é nem bom nem ruim, ele vai ser uma reação do nosso organismo, alguma situação que representa ameaça. Uhum. Então, tem pessoas que não conseguem ver sangue. Os médicos trabalham com sangue. Agulha, né? Tem gente que se irrita no trânsito. Tem pessoas que já aprenderam que não vai adiantar se irritar, porque ela também faz parte do trânsito. Exatamente. Isso eu consigo ir treinando, né, conforme o tempo passa. Uhum. Eu consigo aprendendo a gerenciar o estresse. Eu consigo aprender a gerenciar o estresse com o tempo. O importante, assim, é você aprender a não perder a sua inteligência emocional, a não perder o seu controle emocional. Tem Sai do eixo. Exatamente, porque tem muita gente que fica estressado até com coisas simples, tipo o trânsito, né? Mas desconta nos outros, né? Porque tá tão estressado e aí perde o controle e aí faz aquele barraco, né? Então a pessoa, quando percebe que tá chegando nesse ponto, ela tem que fazer a pausa, tem que fazer a respiração, tem que meditar, né? Para poder se autocontrolar, né? Sim. E isso a gente ensina dentro do processo do biofeedback também, né? Para a pessoa ter essa educação, essa cultura de fazer suas pausas, né? Que é uma coisa que a gente não aprende, né? Antes de passar para o próximo assunto, eu quero só ainda finalizar na questão do presenteísmo, porque antes de eu ter o diagnóstico da síndrome de burnout, eu considero que eu fiquei em presenteísmo por 4 anos. Eu já tinha sinais, né? Muitos. Eu tinha já operado safena, porque eu não tinha recuperação venosa. Eu já tinha feito tratamentos com gastroenterologista, com todos os tipos de antibiótico, e aí eu estava prestes a fazer uma transfusão de fezes. Então eu já tinha todos os sinais, até que eu cheguei no cardiologista, o Marcelo Katz, e ele, ao analisar os meus exames, vendo a minha questão genética, ele falou assim: Isabela, ele, depois de 4 anos, doutor, ele foi o primeiro médico que me disse: o que você está vivendo, minha querida, depois de todos esses remédios que você já toma para dormir, para acordar, para isso, para aquilo, é o trabalho. Quando ele falou aquilo, foi uma bomba. Você não imaginava, porque eu né? amava o meu trabalho, mas eu só tinha o trabalho, eu não tinha outras partes da minha vida. Então, evidente que é quando eu perco o trabalho, eu perco a vida, porque eu não tinha... As minhas outras áreas não estavam fortes, não estavam saudáveis. Por que eu estou dizendo isso? Porque, para mim, o grande problema do presenteísmo está no fato de que dor que não sangra dói em dobro. Sim. E aí você vai segurando aquela situação insustentável, e aí se não sangrou até ali, é como se o corpo te desse um apagão geral. Tipo, olha, já tentei te avisar de todas as maneiras. Então, para mim, o presenteísmo hoje é um dos grandes problemas dentro das empresas, porque nós estamos com pessoas muito adoecidas e, como você disse, que podem não só estar errando cálculos que afetam a vida das pessoas, mas também provocando acidentes. Exatamente. O presenteísmo tem essa questão, né, do risco que pode gerar não só para si, mas para outros também, né? Pronto. Então, o que a NR1, agora em 2025, pode contribuir? Qual é a oportunidade? A pergunta aqui, ela precisa ser assim: qual é a oportunidade que a NR1 traz para as pessoas nos trabalhos, com essa atualização? Queria até que você explicasse para a nossa audiência qual é essa principal atualização da NR1, que é a mãe das NRs. A NR1 é uma norma que fala do Programa de Gerenciamento de Riscos ou Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. E a novidade que saiu agora em agosto foi que a NR1 colocou, né, dentro dos termos lá, que as empresas agora devem avaliar os fatores psicossociais no trabalho, né? E isso é uma coisa que a gente já mede na P&G já há muito tempo. Em 2015, quando eu entrei na companhia, já estava sendo aferido isso, né? Por quê? Muita gente vai falar assim: olha, mas o estresse é multifatorial, as doenças dos transtornos mentais são multifatoriais, né? E são mesmo, né? Tem N fatores que podem gerar estresse. Trabalho é um deles, se você mora numa região violenta, se você pega trânsito, se você tem uma escolaridade mais baixa, tem N fatores aí, né? Se você mora num lugar que o saneamento básico é ruim, né? Se você tem fatores familiares, isso tudo é verdade. Tudo isso pode gerar estresse, tudo isso pode gerar transtornos mentais. Mas a única coisa que a empresa tem 100% de controle é o trabalho, entendeu? Então, por isso que a gente falava, eu sempre falei, e a P&G sempre me incentivou a falar disso mesmo, se a gente não tem um ambiente de trabalho saudável,
não adianta nada entrar com outras medidas de promoção da saúde, tipo meditação, a massagem, outros benefícios. Até tem um autor, que é o Mário Ferreira, o professor Mário Ferreira é de Brasília, né? Ele escreveu em 2006 um artigo que chama O Furor Corporativo, né? Que ele falava assim, as empresas têm um ambiente tóxico e aí fica lá entrando com medidas de Tai Chi Chuan, yoga, não sei o quê. A pessoa que faz yoga, Tai Chi Chuan, etc., ela se sente bem, mas se ela volta com um ambiente que é tóxico, que é opressor, todo o benefício que ele teve, ele perde, né? Então, por isso que a gente falava, ó, antes de instalar programas de promoção da saúde, nós temos que ver aonde estão as oportunidades nos fatores psicossociais dentro do trabalho e corrigir isso ou melhorar, né? Então, se está faltando reconhecimento, os líderes têm que reconhecer mais. Se está faltando suporte da liderança, tem que dar mais. O que são os fatores, né? Que vão Quais perguntar, são? né? Quais são os fatores? Então, assim, existem diversas ferramentas que a gente pode usar, mas basicamente o que a gente está medindo é demanda e controle. Então, tem um autor que chama Karasek. Ele fala o seguinte, quanto mais demanda no trabalho, mais risco de desenvolver estresse ou desenvolver um transtorno mental no futuro. Então, o que as empresas têm que fazer, as organizações têm que fazer? Tem que dar mais controle para as pessoas. Mais autonomia. O que é controle? É autonomia, é flexibilidade, é envolver mais as pessoas nas decisões de trabalho, é dar suporte para os trabalhadores. Isso é controle, né? O outro autor é o Sigrist. O Sigrist fala o seguinte, quanto mais esforço no trabalho, mais risco de desenvolver transtorno mental ou estresse. Então, para equilibrar essa balança, você tem que dar recompensa para as pessoas. O que é recompensa? É dar parabéns pelos seus méritos. O que você fez, né? É remunerar melhor também, né? Você tem que ter um salário adequado, né? Então, isso basicamente bonificar as pessoas também, né? Então, isso são as balanças que equilibram isso. Se você olhar esses 4 fatores, demanda, controle, esforço, recompensa, nenhum desses indicadores estão na mão da área de saúde e segurança. Não é a área de saúde e segurança que dá demanda para as pessoas. Não é a área de saúde e segurança que dá autonomia, flexibilidade, suporte para os trabalhadores, ou mesmo envolve os trabalhadores nas decisões de trabalho. Não é a área de saúde e segurança que dá esforço, e nem somos nós que damos parabéns pelo que você faz ou remunera você, entendeu? Então, quem faz isso são os líderes, né? Mas acontece que os líderes, eles não têm a percepção, às vezes, né? Por mais que faça pesquisa de clima, a pesquisa de clima são pesquisas inventadas, perguntas inventadas, não tem validação científica. A validação científica são esses questionários dos determinantes sociais, aí, né? dos fatores psicossociais. E existem vários aí que já estão validados há muitos anos. Então, dá um exemplo para a gente, doutor. Os próprios de Karasek e de Sigrist, né, que já estão há muito tempo, mas tem empresa que usa HSE, que é outra ferramenta, HSE-IT, ou então o COPSOC, que é uma outra ferramenta que é usada de Copenhague, né? A gente usa mais Karasek e Sigrist porque eu acho que são as que fazem mais sentido para a PIG, né? E a gente faz isso no mundo inteiro. E, de novo, quando você vai escolher uma ferramenta, tem que ser, em toda organização, a mesma ferramenta, para a gente comparar maçã com maçã. Exato. Se eu pegar Karasek e Sigrist na PIG e tentar comparar com uma outra empresa que está usando HSE e IT, não vou conseguir comparar. São perguntas diferentes, parâmetros diferentes, né? Então, usa sempre... E na PIG a gente usa a mesma no mundo inteiro, né? Então, eu consigo comparar como é que está a PIG Brasil versus PIG Colômbia, PIG Estados Unidos, PIG Japão, né? Dá para a gente ver como que está a situação. E aí, quando a gente controla isso... De novo, esses 4 fatores não estão na mão da área de saúde e segurança. Uhum. Mas eu preciso dar visibilidade para a liderança, porque eles não têm essa visão, né, do que está acontecendo. Então, quando a gente mensurou aqui no Brasil, e aí eu mostrei para Juliana Azevedo, e agora, atualmente eu mostro para o André Felicíssimo, né, que é o nosso presidente atual, né? O André tem até um nome propício, André Felicíssimo, né? Que então, maravilha! Ele até Predestinado. Predestinado. Então, ele usa esses números justamente para fazer com que o ambiente de trabalho seja um ambiente mais favorável à satisfação, né? Então, por exemplo, o que o André teve aqui foi uma sacada genial. Ele falou, vamos assinar um manifesto na frente de todos os trabalhadores, né? Vamos fazer uma presencial no escritório, mas uma live para as plantas também, para as unidades e para quem está nas equipes de vendas, falando quais são as prioridades da liderança para ajudar as pessoas no suporte ao bem-estar. E o manifesto tem 4 itens, né? Então,
O primeiro é flexibilidade, que faz parte de Karasek, né? Porque é controle. O segundo é simplificação. Quando você simplifica o trabalho, você dá mais autonomia para as pessoas, né? O terceiro é segurança psicológica. Você tem um ambiente que as pessoas possam se sentir à vontade de falarem quem são, né? E o quarto é autonomia, né? Então, os 4 itens aí são itens de Karasek, se você for olhar aí, né? Então, ele está se baseando muito na técnica de fatores psicossociais, né? E aí o que acontece? Ele assinou, todos os vice-presidentes assinaram, todos os diretores assinaram esse manifesto. Ele fica na sala dele, nas televisões corporativas, nos murais das fábricas, né, na intranet, para que todo mundo que está vendo lá, se tem algum líder que não está fazendo o que está escrito no manifesto, ele pode cobrar seu líder, né? E eles cobram? E eles cobram, né? Então a gente já tem isso há muito tempo. Então ele pode chegar assim e falar para o RH, olha, o meu líder, ele assinou o manifesto, mas eu não estou tendo a autonomia que eu merecia. Eu não estou tendo a flexibilidade que eu deveria ter, né? Existe um canal de denúncia existe interno? um canal de denúncia, né? Então, já existe? Já existe há muito tempo, né? Então, é um canal anônimo, você não precisa se identificar. Vai ser investigado por pessoas que são de outros países, né? Para justamente não ter essa questão de foi uma denúncia do Brasil, vai ser pessoal do Brasil que vai investigar. Não, são pessoas de outros países que vão investigar essa denúncia. E se tiver substanciado, aí pode ter algumas medidas educativas, né, para que essa pessoa aprenda, né? Fernando, eu tô com um grande problema agora. Qual que é o problema? Já foram os 30 minutos do Interioriza e eu quero trabalhar com você. Eu não quero só continuar essa entrevista, eu quero trabalhar com você. Fernando do céu! O que eu estou ouvindo, né, vindo de você, com toda essa experiência na P&G, você estava me dizendo que a P&G foi a primeira empresa que fez os estudos de promoção de saúde no trabalho. É uma das, né? Uma das primeiras. E o ROI, que é o retorno do investimento. Vocês conseguiram chegar num número, então, lá em 2015. 2009. Qual foi o número mágico que vocês chegaram do retorno do investimento em relação à saúde? 2009 era cada dólar investido, investido em promoção da saúde das pessoas, retornava 1,30 centavos, $1,30 para a companhia, em termos de produtividade, em termos de retorno de investimento. Eu posso chamar isso de custo evitado? Pode ser custo evitado mesmo. Custo evitado, tá. Então, para a gente fechar, pelo menos essa edição, né, já deixa aqui um convite para a segunda rodada. Então, a partir de maio de 2025, as empresas têm uma oportunidade para apresentar para o governo riscos psicossociais. Esses riscos podem garantir uma série de benefícios. Sim. O que acontece, né? Não é para esperar até maio para medir, né? Nós temos que medir agora, porque aí agora já temos aí 4 meses aí para... Agora só faltam 4 meses, já deveria estar medindo desde agosto, né, quando a lei saiu, né? Agosto de 2024. Agosto de 2024, né? Porque é o que acontece. Se a empresa vê que os fatores psicossociais estão indo mais para o lado da toxicidade, da geração de estresse, já teria que criar um plano de ação imediato, né, dando mais autonomia para as pessoas, mais flexibilidade, mais suporte para os trabalhadores, mais reconhecimento, mais remuneração adequada, né? Para que em maio, quando for remensurar, já tivesse mudado algum cenário. Eu sei que o tempo é curto, né? Mas vai ter que fazer isso imediatamente. O que acontece se esperar até maio de 2025 e não ter feito nada? É capaz de medir e ver que o ambiente está tóxico, e aí todos os transtornos mentais que a companhia tiver podem estar relacionados ao trabalho, porque o ambiente é tóxico, né? Pelos determinantes sociais, os fatores psicossociais que você mediu, se viu que está indo mais para o lado da demanda, do esforço, e não tem quase nada de controle, não tem quase nada de recompensa, vai mostrar na matriz de risco do PGR, né, do Programa de Gerenciamento de Risco, que o risco é alto ou muito alto, que é o pior dos cenários, né? Se estiver em risco alto ou muito alto, qualquer transtorno mental que a empresa tenha vai ter um componente relacionado ao ambiente de trabalho, e isso pode ser considerado pelo INSS como uma doença ocupacional, né? E isso vai impactar no tributo que a empresa vai pagar, né? Repete, vai representar? Um incremento no FAP, no dinheiro, né? Então, no tributo que a empresa vai pagar para o INSS, aí, né? Que é o imposto do fator acidentário previdenciário, né? Muito bem. Para quem, então, quer, a partir desse Interioriza, já começar a pensar e agir, quais são os riscos psicossociais que eles terão que medir? Tem que medir como que está a demanda da sua população de trabalho, né? Como é que está o controle, que as pessoas têm autonomia, flexibilidade, suporte da liderança,
até a burocracia, envolvimento dos trabalhadores nas decisões. Quanto mais burocrático o trabalho, menos autonomia eles vão ter, menos controle das tarefas, né? Então tem que simplificar mesmo, né? Tem que medir a quantidade de esforço que as pessoas têm e o reconhecimento que elas têm e até a remuneração que elas ganham, né? Então, e não é medir de forma assim o que eu acho, mas é através de ferramentas validadas. Ferramentas validadas são os questionários que a gente aplica, né? Então, como eu já falei, existe Karasek, existe Sigrist, existe COPSOC, HSCIT. Né? Ô, Fernando, por que tem algumas pessoas que estão com bastante medo dessa atualização? Por quê? Provavelmente já sabe o que vai dar, né? Então, o que acontece? Muitas empresas não querem medir, né? Porque já sabem que vai dar um resultado ruim, né? Que vai mostrar que o ambiente de trabalho é um ambiente tóxico. E aí, quando você sabe, precisa mexer, né? Quando você tem a consciência do que está acontecendo, você precisa tomar uma ação. Agora, quando a empresa não sabe, ela finge que, então tá tudo em ordem, né? E aí pode até, eu já vi empresa falando que aqui não tem estresse, né? E aí esse tipo de empresa é a empresa que é mais reativa, não quer medir porque já tá no statement deles que não existe estresse na empresa. Mas a partir do momento que mede e viu que não tá tão bom assim, que tem oportunidades, aí a oportunidade é melhorar isso para justamente você criar um ambiente que é mais favorável à satisfação no trabalho. Isso é bom para todo mundo, né? Quando você cria um ambiente que é favorável à satisfação, os trabalhadores têm mais orgulho de pertencer, você reduz a rotatividade de trabalhadores, né? Então, por exemplo, se você olhar aí os estudos, ano passado teve, agora eu não lembro qual instituição que mediu aqui no Brasil, mas ela mediu a rotatividade de trabalhadores nas empresas brasileiras e viu que era 56%. Uau! Nós estamos na P&G em 3,9% de rotatividade. Então é muito baixo. Até a P&G Brasil é conhecida como um celeiro de lideranças, né? As pessoas começam no Brasil e vão para fora e aí retornam como líderes para o Brasil, né? Então eles vão crescendo na organização. Então o índice de rotatividade dos funcionários no Brasil... 56%. Né? E na P&G é... Está 3,9%. Então a gente tem uma rotatividade super baixa, né? As pessoas ficam na empresa, né? Então, ou até tem um outro estudo que mostra que lideranças de outras organizações, em algum momento, já foram funcionários da P&G também, né? Então... Eu posso mandar meu currículo para onde? Olha só. Ué, sério? Deve ter uma área de comunicação lá. Doutor Fernando, a minha missão é tornar comum como comunicadora isso que nós estamos falando. Tem gente que ainda está vendo a NR1, essa atualização, como um problema. Tem gente que também está ouvindo toda essa nossa conversa, se ainda estiver ouvindo, com uma grande bobagem. Então eu gostaria, para encerrar, qual é o seu recado para as lideranças que não são da P&G, evidente, que ainda estão resistindo à ideia de que um ambiente que promove saúde é um ambiente que gera mais negócio. Quando você tem um ambiente que favorece a satisfação no trabalho, né? As pessoas se sentem mais à vontade de trabalhar lá, se sentem mais confortáveis de trabalhar lá. E a consequência é produzir mais para a empresa. Então, o trabalhador ganha, porque ele está num ambiente que é confortável para ele, e a empresa ganha por consequência, porque a pessoa vai produzir mais, né? E a consequência no bem-estar é que a pessoa vai adoecer menos, né? Porque ela vai ter mais tempo para cuidar da sua própria saúde, né? E a gente pode fornecer aí nesse momento que eu tenho um ambiente favorável à satisfação no trabalho, eu posso entrar com programas de promoção da saúde. Aí sim faz sentido falar de felicidade, faz sentido falar de mindfulness, faz sentido entrar com um educador físico, nutricionista e outras ações aí, porque o ambiente já está favorável, né? Não é o trabalho que está sendo um fator que está adoecendo as pessoas, né? E aí essa NR é para empresas que tem funcionários no regime CLT, e se elas em maio não quiserem, eu não quero fazer nada disso não, vamos ver o que vai dar. Lei, é mais uma lei. E, inclusive, eu tenho ouvido muitos empresários dizendo, é só mais uma lei para ferrar com a vida do empresário. É isso mesmo? Eu acho que é o contrário, né? Porque, assim, esses estudos dos fatores psicossociais não são novos, são antigos aí, né? E já mostram que ambientes saudáveis, né, com cultura de saúde, elas são empresas que crescem mais. Tanto que as principais empresas que estão com as ações, com o valor das ações lá em cima, são as empresas que cuidam da saúde das pessoas, que têm ambientes que têm
fatores psicossociais sob controle, né? Se você olhar lá, tem estudos, inclusive, que mostram que empresas que têm as ações mais valorizadas são as que estão promovendo a saúde das pessoas, né? E a P&G, se você for ver lá, vocês entram aí na bolsa e vê o valor das ações da P&G aí, né? Então... Olha só. Doutor, você concorda que tudo afeta a saúde mental e a saúde mental afeta tudo? Com certeza, né? Porque se a sua cabeça não está bem, o seu corpo também não fica bem, seu corpo padece, né? A cabeça manda em tudo, né? Então, se a sua saúde mental não tá boa, você vai ter dor muscular, você vai ter dor de cabeça, você vai ter doenças do coração, você tem risco de ter um AVC, um derrame, né? Isso porque a cabeça não tá legal, entendeu? Então, eu acho que tem tudo a ver. Você cuidar da saúde mental, você cuida do seu corpo inteiro, né? E aí, a partir do momento que você tem um controle da sua saúde mental, você tem um melhor equilíbrio da sua vida pessoal e trabalho, né? Tudo faz parte, né? Que a gente possa estar, então, presente e não em presenteísmo. Doutor Fernando, muito obrigada. Que privilégio que esse episódio possa chegar ao maior número de pessoas. Então, eu conto com a sua ajuda para compartilhar este episódio com o maior número de pessoas que você puder, porque esse assunto é de utilidade pública. Nós estamos falando de mudanças no mundo do trabalho. Muitas mudanças já aconteceram. Essa é só mais uma. E que bom que ela está acontecendo. Então, tudo que a gente pode prevenir, a gente deve prevenir. Conte comigo, doutor. Obrigado. Conte comigo. Obrigado. Vai chover gente querendo falar com você. Você quer deixar alguma rede, LinkedIn? Eu tenho o meu LinkedIn, né? Se entrar lá é @FernandoMaria. E tem o meu Instagram, fmaria2, né? Acho que são essas redes que eu uso mais, né? Podem perguntar para você, doutor, como é que eu faço? E agora? Pode sim, estou à disposição. Excelente, muito obrigada. Se você gostou, então, dessa conversa, já sabe, eu vou ficar muito feliz se você compartilhar, deixar um coraçãozinho para nós. Se você gostou dessa camiseta, tá lá no meu site, isabelacamargo.com.br. Tem as nossas canecas também aqui. O doutor Qual é a sua mensagem? O meu eu quero, mereço, preciso de pausas voluntárias. Voluntárias. Já se incluiu na agenda hoje? Pausa é direito, né? Não é privilégio, né, doutor? É verdade. Então, que a gente faça agora a nossa. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Saúde para todos.